E aí pessoal, tudo bem? Professor Vanderlei mais uma vez com vocês para mais uma aula de artes. E hoje a gente vai dar prosseguimento com a parte da arte indígena, tá? A gente viu muitos aspectos na aula anterior, né? Mas a gente tem outros aspectos que a gente vai se aprofundar um pouco mais, certo? Na parte do grafismo, né? Que é aquela parte da expressão corporal, da pintura artística, então a gente vai ver mais alguns detalhes relacionados e a gente vai ver mais alguns aspectos que diretamente serão relacionados na questão da, da parte da arte indígena. Então a gente vai dar, hoje a aula vai ser um prosseguimento do conteúdo, né, que foi visto na aula anterior, certo? E a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão, nessa arte indígena que a gente sabe que é uma arte muito ampla, né? A questão do artesanato, da questão da expressão corporal, da pintura corporal. A gente vai ver também a questão do grafismo, né? Que ela está muito presente nessa questão da arte indígena, da cultura indígena, e é muito importante a gente poder observar esses aspectos. Então, assim, vai ser um complemento, certo, do conteúdo anterior, certo? E onde a gente vai ver mais algumas perspectivas relacionadas para esse conteúdo, tá? Então, espero que vocês possam se aprofundar mais, certo? E a gente possa complementar esse conteúdo da arte indígena, tá certo? Vamos lá. Bem, então nessa aula de hoje nós vamos evidentemente dar prosseguimento com a parte da arte indígena sobre a pintura corporal e o grafismo. Como eu já disse para vocês, a questão da pintura corporal ela está diretamente ligada à questão da identidade, da identificação que cada tribo possui, certo? E dentro dessa perspectiva da identidade cultural de cada uma delas, a gente pode observar que cada tribo se caracteriza justamente por essa questão desse grafismo, né, dessa pintura. Claro, como já foi dito em aulas anteriores, né, na aula anterior, mais precisamente, a questão do grafismo, ela trabalha naquela perspectiva da identidade, né? Cada tribo indígena, evidentemente, tem alguns pontos comuns relacionados com a questão da pintura corporal, né? O que tem em comum entre as tribos, né? Que a pintura corporal ela está presente na questão dos rituais, né, das tribos indígenas, nas questões das festas, né, envolvendo toda a comunidade de uma determinada tribo, a questão das comemorações, né, e evidentemente essa questão da pintura, essa questão do grafismo, essa questão da ornamentação que os índios utilizam, ele justamente está ligado nessa perspectiva, né, nessa questão do grafismo. Então, a pintura corporal ela tem essa função, né? Tem muitas funções, mas a função principal da pintura corporal é justamente essa, né? A busca da identidade de cada tribo. Então, tem a questão das máscaras que a gente já viu, a questão dos adornos, né? Dos cocares, dos colares, né? Dos brincos, né? Dos adereços que os índios utilizam. E a gente pode observar que isso é o que tem em comum, a questão dos rituais, da ornamentação, mas porém tem essas diferenças, né, de uma tribo para outra, justamente dentro dessa perspectiva de que cada tribo ela tem as suas características relacionadas aos rituais. E aí a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão da pintura corporal e do grafismo, certo?
Mas antes da gente ver um pouco mais sobre a questão da, da pintura corporal, né, da parte do grafismo, é importante salientar a questão dos aspectos históricos, né? Como a gente sabe, quando os portugueses aqui chegaram por volta de 1500 no nosso território, né, no território brasileiro, as caravelas, as naus de Pedro Álvares Cabral, né, aqui por volta de 1500, mais precisamente no dia 22 de abril de 1500, e chegaram ao nosso território pelo estado da Bahia, né, que eles vieram por aquele lado, né, aqui no Nordeste brasileiro. Eles já encontraram, né, os portugueses quando aqui chegaram, encontraram os indígenas, né, tanto que tratam os livros históricos como os indígenas, os índios, como os primeiros habitantes do nosso país, né? E na parte da colonização portuguesa, obtém-se muito da questão de que quando os portugueses aqui chegaram, eles quiseram de certa forma dominar os indígenas, né? Porém, os indígenas eles não se deixaram levar, né, pela questão da colonização. E o que foi que aconteceu? Os portugueses eles puderam observar a grande variedade, a grande variação de costumes, né, de cultura, de arte que os índios naquele tempo produziam dentro das suas tribos, dentro dos seus próprios povos, né? E o que acontece, né? Durante aquele primeiro período, né? Durante aquele primeiro século, né? de colonização, né? Como eu já disse, eles chegaram aqui em 1500, né? Essa arte indígena brasileira, né? Dos índios, evidentemente, aqui no Brasil, ela é aquela arte que é produzida pelos povos nativos do Brasil, né? Ou seja, aqueles povos que aqui já habitavam, no caso os indígenas. E depois, com o tempo, houve essa mudança, né? Que a arte indígena, ela no início ela era 100% produzida pelos índios, né? E depois de algum tempo, né, houve aquela miscigenação, houve aquela mescla, né, com os portugueses e posteriormente com os negros que aqui chegaram no período da escravidão. Então, teve aquele período da arte indígena, que já foi colocado antes da chegada dos portugueses, e principalmente depois da colonização, né? Depois que os portugueses se estabeleceram aqui no nosso território, houve esse aumento, né? Esse desenvolvimento da arte indígena. Então, esse processo da arte indígena, ele começou, né, por volta do início do século XVI, que é justamente quando os portugueses aqui chegaram. Então, o que acontece? Considerando a grande diversidade de tribos indígenas no Brasil, pode-se dizer que em conjunto, né, o que foi que se destacou, em que aspectos da arte indígena os índios eles conseguiram produzir. Então, o que mais se destacou na arte indígena foi justamente a arte da cerâmica, né? A arte da cerâmica ela foi muito desenvolvida durante esse período, certo? A parte do trançado, né, que na aula anterior a gente pôde ver que os índios eles têm, né, uma habilidade muito grande na questão da cestaria, né, que a questão dos cestos que são obtidos através de fibras de algumas árvores, né? E aí, nessa questão do trançado, os índios eles possuem uma habilidade muito extrema, né, de produzir qualquer tipo de objeto de acordo com o trançado dessas fibras, né? E principalmente a questão dos enfeites no corpo, né? Então, como a gente já viu
na aula passada, os índios eles têm uma enorme habilidade e um grande poder de criatividade na criação de enfeites para adornar, né, para embelezar o seu corpo durante a questão dos rituais da dança, né? Mas o que, que acontece? O ponto alto da arte indígena é justamente isso, são os trançados, que são indispensáveis ao transporte de caça, né? Os trançados que são utilizados para se transportar, certo? A pesca, ok? E a questão também das frutas, a construção do arcabouço e da cobertura das casas. Então, quando os índios eles produziam as suas habitações, a questão do trançado ela estava diretamente ligada, né? Porque eles utilizavam palhas, né? Eles utilizavam folhas, né? Das árvores e alguma espécie de trançado também com algumas fibras, justamente na construção das casas e principalmente dos testes, né, de revestimento, tudo isso. E também esse trançado ele está presente na confecção de armadilhas, né? Então quando eles faziam armadilhas para capturar algum animal, né, esse trançado ele estava presente. E o que que acontece? Quando dizemos que um objeto indígena tem qualidades artísticas, podemos estar lidando com conceitos que são próprios da nossa civilização, mas que são estranhos ao índio, né? Então, o que a gente pode observar isso? Que os portugueses, quando aqui chegaram, eles tentaram, de certa forma, dominar os indígenas. Porém, os indígenas, eles mantiveram a sua identidade, né? Eles, a princípio, né, a primeiro momento, eles procuraram não se juntar aos portugueses aqui chegaram, eles tiveram um certo tipo de resistência, né? E o que que acontece? Um objeto indígena, né? Seja um cesto, seja um colar, seja um tipo de adorno, de algum tipo de adereço, né? Ele tem as suas qualidades artísticas, né? Como já foi falado, os indígenas eles têm aquela característica, daquela qualidade de um talento que faz com que ele se diferencie de outros povos, né? Justamente pela questão da aquisição de conhecimentos dentro da sua própria tribo, dentro da sua própria comunidade. E a gente pode observar justamente isso, né? O que é próprio nosso, da nossa civilização, é uma coisa totalmente diferente e estranha para os índios, né? Então, essa questão dessa diversidade, né, artística indígena, ela é muito importante, né? Então, os índios, eles procuraram, de certa forma, criar todo tipo de arte, mas de uma forma única, né? De uma forma em que pudesse se constatar essa questão desse trabalho indígena, né? Então, cada tribo, né, possui as suas características, a gente já viu isso, né? Mas é muito importante a gente observar sempre essa questão de que a arte indígena ela tá encaixada nesses três tópicos que a gente já que é o tópico da cerâmica, né? Daquela parte da cerâmica, a parte do trançado, que já foi falado também, e principalmente na questão dos enfeites corporais, né? Que são mais evidentes nas questões dos rituais e das festas indígenas. Então, é muito importante a gente observar isso. Então, essa arte, ela vem de muito tempo. Porém, depois da colonização portuguesa, aí foi que ela se desenvolveu de uma forma mais rápida. E aí nós temos o seguinte, para ele, né,
o objeto precisa ser mais perfeito na sua execução do que sua utilidade exigiria. Então, o que era essa perspectiva? De que, nesse caso, objetos indígenas eles não estavam muito preocupados na questão da utilização, né? Na verdade, o objeto ele precisa ser perfeito na finalidade, né? Por exemplo, se fosse feito um cesto, né? Por exemplo, com algumas fibras vegetais, né? O índio ele não estava preocupado na questão da estética, mas sim na questão da finalidade que aquele objeto ele iria trazer para ele, né? Tipo, qual era a função de um cesto? Evidentemente, era a questão do armazenamento, né? De algum tipo de algum produto, né? E também para carregar, né? Evidentemente, objetos, né? De locomoção, né? Se você pudesse queria levar alguns objetos menores, então o cesto você colocava dentro desse cesto, né? E aí evidentemente o índio facilmente poderia levar para qualquer lugar. E também a questão do armazenamento, né? Umas frutas, carne, algum tipo de alimento, né? O cesto ele tinha essa função do armazenamento. Então assim, o objeto para o índio ele tinha mais aquela função da finalidade, do objetivo, né? Vou fazer uma armadilha, por exemplo. Qual era a função? Caçar algum tipo de animal, né? Mas aí, é claro, né? Ele tinha todo aquele processo de criação, né? Aquele processo bem detalhado, enfim, mas o que mais importava era a finalidade, o objetivo final do produto. Então, a gente observa também, claro, tem a questão da beleza, da perfeição, mas ele procurava ressaltar isso. E outra coisa importante a ser observada é o seguinte, que a arte indígena é mais representativa das tradições da comunidade em que está inserida do que da personalidade do indivíduo que a faz, né? Então, assim, a arte indígena, como vocês sabem, ela está diretamente ligada à tradição de cada tribo, né? De cada indivíduo, né? A gente já viu que nas questões dos rituais indígenas, na questão da religiosidade, tem toda aquela preocupação em se observar essa questão, né, da pintura corporal, da questão dos objetos, da questão artística, da questão instrumental que a gente viu em aulas passadas, né? E o que acontece? Por cada tribo ter essa tradição, essas características, tanto a pintura corporal, quanto o trançado, e quanto a cerâmica, eles variam significativamente de uma tribo para outra, ou seja, cada tribo ela tem aqueles detalhes, né? Aquela parte toda que a gente pode observar. E que para a realização desses rituais, dessas danças, dessas comemorações, dessas festas, o índio, né, o indígena, ele utiliza uma grande variedade de elementos naturais para que se possa realizar essas festas, né, os objetos. E que objetos eram esses? São esses. Diversos tipos de madeiras, né, caroços, fibras, né, palmas de árvores, né, as palhas, né, cipós também são muito utilizados, né, na questão da arte indígena. As sementes de plantas, né, sementes variadas, né, a gente pode observar isso. Cocos, evidentemente, né, são utilizadas as resinas, né, que são materiais que são retirados diretamente da natureza. Couros, né,
de alguns animais, peles de alguns animais, né? Então eles utilizam os couros, né? Os ossos também são aproveitados, né? Vocês podem observar que praticamente tudo de um animal eles utilizam, né? Os dentes também, dentes dos animais, conchas, garras de alguns animais, né? Tigre, dentre outros, né? E principalmente as plumas, né? As mais belíssimas plumas das mais diversas aves, né? Então, vocês podem observar que todos esses materiais eles são usados dentro da arte, né? Dentro dessa questão da arte indígena. E a gente pode observar justamente isso, né? Que todas as tradições indígenas, todos esses materiais eles estão diretamente ligados a isso. Uma coisa muito importante que a gente precisa observar, que está relacionada para a pintura corporal, é a questão das características, né? As características que estão ligadas nessa questão da pintura corporal. E assim, uma das características que mais marcam a cultura indígena é a pintura corporal, né? A pintura corporal que pode ser vista como tão necessária e importante esteticamente como a roupa usada pelo homem branco. Então, assim, a pintura corporal para o índio é uma coisa necessária, né? Uma coisa que está diretamente ligada a ele. Então, é como se a gente fizesse essa comparação, né? Então, a roupa que o homem branco usa, né? Uma calça, uma camisa, né? Paletó, uma gravata, qualquer tipo de uma blusa, né, uma saia, um vestido, enfim, é como se fosse comparando, né? Então a pintura corporal indígena ela é tão necessária e importante esteticamente como eu já disse, né? Como se fosse uma roupa usada pelo homem branco, né? E outra coisa importante a observar é a seguinte, que a pintura corporal para os índios tem sentidos diversos, ou seja, não era questão somente da vaidade, não era só aquela questão da beleza, né, aquela questão toda, mas os valores, né, que são mostrados, abordados dentro dessa perspectiva da pintura indígena, significa que cada tipo de pintura ela tinha, na verdade, ela tem, né, um significado, né? Se atribuía a comemorar um casamento, um nascimento, né? O casamento era uma pintura, uma espécie de pintura, um nascimento de uma criança indígena era outra, né? A questão da religiosidade, né? Um culto a alguns deuses, né? Então eles já utilizavam outro tipo de pintura, né? E eles procuravam buscar essa estética perfeita, né? Então justamente era dessa forma. E como é que é feito, né? Como é que é feito essa questão da pintura? Que materiais, né? Eles utilizam, né? Eles feito de genipapo, né? Que é uma fruta, o próprio carvão, né? O carvão mineral ou urucum. Qual era o objetivo então da pintura? Tem o objetivo de diferir, ou seja, de diferenciar um povo do outro, os povos de outros, né? Determinar a função de cada um dentro da aldeia, ou seja, se era um pajé, era uma pintura, se era um membro importante dentro da comunidade indígena, era outra pintura, e assim sucessivamente. Então, cada pintura procurava justamente a questão de identificação de cada membro, de cada indivíduo de uma tribo indígena, né? E também até o estado civil, olha aí que interessante, né? Então, se o indivíduo era solteiro ou solteira, né? Nesse caso, o que acontecia? E ele se caracterizava com uma pintura corporal. Se o indivíduo era casado, se era casada, aí já tinha uma outra pintura corporal, né? Então, de certa forma, a pintura corporal indígena ela assume esse papel, né? De caracterização, de
diferença de um povo para o outro, e essa questão do Estado Civil que também é muito importante, né? Então, de certa forma, é uma forma de identificação muito bem empregada pelos índios, né? Algumas índias utilizam esse método, por exemplo, para dizer, olha, entre parênteses, né, que estão interessadas em encontrar um parceiro. Então, assim, se uma índia ela fosse solteira, né, se ela for solteira, então ela usa uma pintura que o índio possa identificar e saber que ela está solteira. Então, aí também facilita muito, né, essa questão da pintura corporal. E outra coisa muito importante é o processo de preparação, né? Como é que a tinta é feita, né? A questão da pintura corporal. Então, em que consiste? Como é que é feita essa questão? Ela consiste em ralar a fruta com semente e depois misturá-la com outros pigmentos, né? Com outros materiais, né? Por exemplo, o carvão, né? Então, eles pegavam a fruta, ralavam a fruta com a semente mesma, né? E para dar aquela pigmentação, aquela diferença na cor, eles misturavam com outros pigmentos de outras seivas, de outras sementes, até com o próprio carvão, para que pudesse se diversificar as cores, né? Uma cor mais clara, uma cor mais escura, uma cor mais forte, uma cor mais fraca, né? Então aquela pigmentação ela era variada, ou seja, misturava-se muitos elementos, né, muitos componentes para que se pudesse, evidentemente, fazer essa questão da pintura corporal. Então, essa diversificação, né, essa grande amplitude de cores, fazia com que os índios eles se diferenciassem de acordo com qual era o ritual, né? Não, é só a questão de estética, né? E ele não estava preocupado em qualquer outro tipo de função. A função dele, se ele fosse o chefe da tribo, né? Se ele fosse o pajé, o curandeiro, né? Então cada um deles tinha uma pintura corporal totalmente diferente. E a questão do estado civil, como já foi dito, né? Se o índio fosse casado, se a índia fosse casada, então aquela pintura corporal era facilmente identificada por todos os outros moradores dessa tribo indígena, então facilmente era encontrado, né? Então é dessa forma que o processo da pintura corporal ela se desenvolveu e se desenvolve até hoje durante muito tempo.